Sabe, existe um padrão que governa o sucesso, aquele sucesso fora da curva. E olha, ele é totalmente diferente do jeito que a maioria de nós encara a vida. Vamos dar uma olhada nisso, porque talvez muita gente esteja jogando o jogo da vida com as regras erradas, sem nem saber. E aí vem aquela pergunta, né? Por que a gente se esforça tanto, faz tudo certinho e nada? Chega o fim do ano e parece que a gente não saiu do lugar. Pois é, o que acontece é que a maioria de nós está jogando um jogo sem nem se dar conta. Um jogo que tem regras bem específicas e que limitam os resultados. E esse jogo, o jogo padrão que quase todo mundo joga, ele é governado por um conceito da estatística. É esse conceito que basicamente desenha aquele mundo previsível, sabe? Aquele mundo seguro em que a gente foi ensinado a viver. Quer um exemplo simples? Pensa na altura das pessoas. A grande maioria está ali perto da média. Tem gente um pouco mais alta, gente um pouco mais baixa, mas ninguém tem, sei lá, 3 metros de altura, né? Fica tudo concentrado no meio. Isso é a tal da distribuição normal. É um mundo controlado, seguro, previsível. A regra, nesse mundo, é bem direta. Se você trabalha 8 horas, ganha X. Se trabalha 16, ganha 2X. É linear. O retorno é sempre proporcional ao que você coloca de esforço. E a verdade é que a sociedade, a escola, todo o sistema nos treinou para valorizar isso, para buscar essa previsibilidade, para ficar ali, na média. Só que existe um outro padrão. Um padrão que não tem nada a ver com isso. Um que governa os resultados que são, uau, extraordinários. Aqueles que realmente viram o jogo. E quem sacou isso lá atrás foi um economista chamado Vilfredo Pareto. Ele estava estudando a distribuição de riqueza e percebeu uma coisa: não era nada equilibrado. Uma pequena parte da população tinha, tipo, quase tudo. O resto, bem, não tinha. E ele entendeu que isso não era sorte, era um padrão matemático. E esse padrão tem nome, é a lei de potência. E aqui, esquece aquela ideia de resultado proporcional. Aqui, os resultados são exponenciais. É um jogo onde pouquíssimas coisas geram a maior parte do impacto. E olha, isso não vale só para dinheiro, não. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade, porque esse padrão, a lei de potência, aparece em praticamente tudo que a gente considera importante. Para entender melhor, vamos ver uns exemplos práticos, que vão desde a natureza até o mundo da tecnologia. E nesses casos, a gente não está falando de um resultado ser 2 vezes maior que o outro, não. A gente está falando de ser ordens de magnitude maior. Pega terremotos, por exemplo. A maioria deles é tão fraquinha que a gente nem sente. Mas um terremoto de magnitude 7, ele não é só um pouquinho mais forte que um de magnitude 6. Ele é 30 vezes mais forte. E um de magnitude 8 é 900 vezes mais forte. A diferença é absurda. Ou então, pensa no YouTube. Sabe quantos vídeos pegam quase todas as visualizações? Menos de 4% dos vídeos são responsáveis por 93% de todas as views. É isso mesmo, uma minoria minúscula domina completamente a atenção de todo mundo. Pura lei de potência no mundo digital. E isso vale para a nossa vida, para o sucesso pessoal. A J.K. Rowling, por exemplo, ela não tinha ideia de que Harry Potter ia vender 500 milhões de livros. Ela só ouviu não, não, não 12 vezes. Mas aquela uma vez que deu certo, a 13ª tentativa, não só pagou por todas as outras, ela mudou a vida dela e a história da literatura para sempre. Então, o ponto central é esse, sabe? A gente está falando de 2 jogos completamente diferentes. O da distribuição normal, é sobre ser consistente para se manter na média. O outro, o da lei de potência, é sobre ser persistente para achar aquele resultado que está totalmente fora da curva. E nesse jogo da lei de potência, uma coisa é certa: a falha vai acontecer. Não tem como evitar. A questão, então, não é se vai haver uma queda, mas sim se a queda vai ser para frente. O que isso quer dizer? Quer dizer transformar cada erro em aprendizado, em um degrau a mais para chegar naquele acerto que muda o jogo. Ok, então a pergunta é: como é que se joga esse jogo? Como a gente pode se posicionar para achar esses resultados fora do comum? Bom, tudo se resume a 3 regras, 3 princípios básicos. A primeira é: faça muitas apostas. A segunda, comece agora. E a terceira, seja persistente, não só consistente. Vamos entender cada uma delas? Fazer muitas apostas, o que é isso? É basicamente experimentar. Testar um monte de ideias de abordagens sem ter certeza de qual vai dar certo. E a real é que a maioria vai dar errado. E tá tudo bem. O erro aqui é só parte do processo. É como coletar dados para no fim encontrar aquele único acerto que paga a conta de todos os fracassos.
A segunda regra, comece agora. Porque o tempo é o seu maior aliado nesse jogo. Pensa no efeito bola de neve. Quanto antes se começa, mais tempo essa bola de neve tem para crescer e ficar gigante. Cada dia de espera é um dia a menos de crescimento exponencial trabalhando a seu favor. Então, a hora é agora. E chegamos à terceira regra, que tem uma diferença sutil, mas crucial. Ser consistente é fazer a mesma coisa todo dia. E isso é ótimo para se manter na média. Agora, ser persistente é diferente. É continuar tentando, mas tentando coisas diferentes, aprendendo com os erros, até achar algo que funcione de verdade. É a persistência, não a consistência, que leva ao extraordinário. E agora vem a parte talvez mais incrível de tudo isso. Essa lei não vale só para negócios, para dinheiro, para sucesso externo. Não. Ela se aplica diretamente à nossa própria transformação, ao nosso desenvolvimento como pessoa. Sabe aquela ideia de que se a gente lê um livro, a gente melhora 10%? Se lê dois, melhora 20%? Pois é, não é bem assim que funciona. A transformação pessoal de verdade também segue a lei de potência. Também é um evento fora da curva. Pensa só, alguém pode ler 10, 20 livros e nada de grande mudança. Mas aí, essa pessoa lê aquele livro, ou tem aquela conversa, ou assiste àquele vídeo. E, de repente, é como se o interruptor ligasse. Aquilo começa uma reação em cadeia que muda a vida inteira. Basta um momento, uma ideia, uma decisão. Só que o grande problema é que a maioria das pessoas para antes da hora. Elas tentam algumas coisas, não veem aquele resultado rápido, linear e pensam, isso não é para mim. Elas desistem, muitas vezes um passinho antes do milagre acontecer, antes de achar aquele momento que mudaria tudo. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? A verdade é que ninguém sabe qual vai ser a tentativa premiada. Qual livro, qual projeto, qual conversa vai ser o ponto fora da curva. O segredo, então, é continuar fazendo as apostas. Continuar se expondo a novas ideias, a novas pessoas, até encontrar. E aí fica a pergunta no ar. Qual pode ser a próxima aposta? Aquela que muda tudo.